Gente, a alimentação e nutrição adequadas são requisitos essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Muitas dúvidas giram em torno deste assunto, né? Já que muitos pais aí não sabem o que oferecer à criança antes dos 2 anos de idade. Hoje eu estou com o nosso nutricionista clínico aqui, Pedro Henrique, e ele é meu convidado. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E se você tiver dúvidas, pode mandar um zap pra gente aí no 981457570, tá bom? Seja bem-vindo, doutor Pedro, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, bom dia. Como está? Conta pra gente, assim, que tipo de alimentação a gente pode estar dando para complementar aí até os 2 anos. Em relação à alimentação infantil, né, na verdade, o ideal é que nos primeiros 1000 dias de vida, daí é desde a gestação até os 2 anos, certo? O ideal é que seja o mais saudável possível. Que tipo de alimentação saudável seria essa? Não tem como falar de alimentação infantil se não falar, na verdade, do aleitamento materno, né? Até exclusivo, até os 6 meses de vida da criança, certo? Já é a partir dos 2 anos, na verdade, tem que ser até os 2 anos de idade, o ideal, o aleitamento materno, certo? E a partir dos 6 meses é quando começa a introdução alimentar, que é quando a gente vai começar a introduzir determinados tipos de alimentos para as crianças, certo? É uma dúvida muito grande que a maioria das mamães tem, por que alimento começar? Se vai começar por alimentos doces, que nesse caso a gente se refere a frutas. Ou se são os alimentos salgados, que são as papinhas, né? As sopinhas, isso. As papinhas, né? De legumes. Isso mesmo. Aquelas que a gente faz em casa é uma delícia, aquelas que vêm industrializadas é mais ou menos. Não é muito boazinha não, mas tem muitas mães que compram, né? Isso. Pela praticidade. O que é que você me diz em relação àquelas que são industrializadas? A gente fala industrializada porque vem... tem conservante ali, né? Isso, conservantes, aditivos, tem adição de gordura, sal, açúcar. Então, assim, o ideal realmente é que essas mães não ofereçam esse tipo de alimento a essas crianças. Justamente porque a partir dos 6 meses, que é quando começa o processo da introdução alimentar, quando a criança vai desenvolver, querendo ou não, parte da alimentação dela. Por isso que a gente fala que nos primeiros 1000 dias de vida da criança é muito importante, porque é a partir disso que a gente vai criar meio que um padrão alimentar saudável para elas. Porque quando elas passarem dos 2 anos de idade, quando começarem a frequentar, por exemplo, a escola, elas vão saber mais ou menos escolher determinados tipos de alimento. Em relação às papinhas, a gente realmente não aconselha. O ideal, a partir dos 6 meses, é que comece sim com papinhas, pela alimentação saudável, salgada no caso, certo? Porque assim, a criança, até nós mesmos, temos um paladar mais voltado para alimentos doces, nesse caso. Isso. Então, por isso que o ideal é começar justamente pelos alimentos salgados. E o que é que não pode dar de jeito nenhum, então, até 1 ano de idade? Até 1 ano. Na verdade, a recomendação antes era até 1 ano e agora é até 2. São alimentos doces, certo? Por quê? Justamente pelo alto nível de açúcar presente nesses determinados tipos de alimentos. Quando a gente fala de alimentos industrializados, é quando eles vão receber aditivos, corantes, gorduras. Então, assim, para a criança, nessa faixa etária, nem pensar. Nem pensar, isso. Minha gente? Bora lá, muitas mães também, né, oferecem outras coisas, tipo assim, vamos lá, biscoitinho de leite, né, porque tem gente que, né, não, vamos tirar o recheado, vamos colocar o biscoitinho de leite, que é mais saudável, né? Porque ele derrete, ele é indicado também para crianças pequenas, né? Por isso que às vezes nas escolas, quando tem também, nas escolas também, por exemplo, quando tem lanchinho, eles dão tipo aqueles biscoitos, né? Sem recheio, né? O docinho, geralmente é o docinho, né? Eu tô falando assim, mas é aquele docinho. Você acha o quê desses biscoitos? São... É uma boa pedida, não é? Na verdade, não. Assim, de uma maneira, falando de uma maneira mais macro, né? Só para que a população consiga entender. Esses alimentos são considerados alimentos industrializados. E os industrializados a gente já pode dizer que são alimentos ultraprocessados, ou seja, vão receber vários corantes, aditivos. Nesse caso que já teve uma polêmica, né, algumas semanas atrás, que foi em relação a um biscoitinho de leite que foi servido, o ideal realmente é que não seja ofertado até os 2 anos de idade, esses alimentos, justamente por ter adição de açúcar. A recomendação da Sociedade Brasileira
de Pediatria e até mesmo sociedades de nutrição aqui do nosso país, de acordo com as legislações vigentes, eles indicam que não seja ofertado açúcar a crianças até os 2 anos de idade. Então, assim, se a partir dos 6 meses a gente começa a introduzir determinados alimentos, por que a gente vai introduzir um alimento ultraprocessado para essa criança? Então, realmente, hoje o ideal é que não seja ofertado. Não só o açúcar de mesa, a gente fala também sobre o mel, que muitas dúvidas das mães de casa e da população em geral, posso dar mel, já que é melhor? Saudável, Na né? verdade, não. Por ter também o alto nível de açúcar e lembrando que o mel, ele possui uma bactéria que pode em crianças induzir o botulismo. Mesmo? Então, isso. Muitas mamães Mesmo não aquele sabem. mel de abelha mesmo, o original. Isso mesmo. Só Aí, isso. o mel de abelha, ele para crianças, ele pode fazer mal nesse caso, porque pode induzir o botulismo em crianças. Então olha não é isso. recomendado. O que é que a gente pode estar dando para o nosso filho? Vamos lá falar de lanchinho. O que é que a gente pode estar mandando para os nossos filhos lancharem na escolinha, né? O que é que a gente pode estar colocando na lancheirinha? Porque às vezes a escola ela não disponibiliza dos lanches. E nem sempre as crianças elas se adaptam, nem sempre comem aquilo que a escola oferta, enfim. Porque né, todo mundo né, quer igual. Sim, Todo verdade. mundo gosta de tudo, né? Então tem criança que gosta de uma coisa, outra gosta de outra. Tem gente que come mais que outra, né? O que é que a gente pode estar mandando para a escolinha, assim, para as crianças levarem? Em relação a lancheiras, inclusive agora já começou, querendo ou não, o período letivo, né, de várias Isso. crianças e várias mamães estão sem saber como fazer, né, a lancheirinha delas. Assim, quando a gente fala de crianças a partir de 2 anos de idade, certo? Que eu acredito que já a criança já deve ter meio que um padrão. Vamos falar daquelas que se alimentam realmente bem em casa, né? Então, assim, um sanduíche a gente recomenda. Por que não fazer um sanduíchezinho natural, certo? Biscoito, bolacha, eu acredito que nem pensar. E se for, realmente pegar aquelas que são melhores, no caso. A gente sempre dá uma olhadinha lá no rótulo, porque esses biscoitos de leite, por exemplo, se você for dar uma olhadinha, tem 4 tipos de açúcar. Porque o problema da indústria farmacêutica hoje faz com que adicione tudo isso em determinados tipos de alimento e nós, como população, não somos orientadas a sempre estar olhando e lendo rótulos nesse caso, certo? Então, assim, um sanduíchezinho natural, certo? Uma fruta, certo? Porque, querendo ou não, vai acabar sendo mais acessível para a família estar adquirindo frutas do que lá na frente a gente está se preocupando mais com a saúde dessas crianças por causa da alimentação que a gente não teve cuidado nos primeiros inícios de vida. Enfim, né? Café da manhã. O que é que a gente pode ofertar para o bebê? Certo. A partir dos 6 meses, certo? O aleitamento materno, ele continua, certo? O ideal é que ele seja até os 2 anos. Daí, quando a gente fala da alimentação a partir dos 6 meses, o ideal é que o aleitamento ele seja feito pela manhã, certo? No lanche da manhã ou no almoço é quando a gente vai começar a introduzir uma frutinha, seja ela já descascadinha. Num primeiro momento a gente pode amassar e dar para o bebê e assim que ele vai passando os meses, a gente começa a entregar a comidinha na mão dele. Porque o bebê, querendo ou não, ele não seria bem que ele sabe o momento de dizer não. Mas, querendo ou não, a partir de determinado momento, quando a criança vai realmente crescendo, ela sabe que aquilo para ela já estaria bom e etc. Então, não tem isso da criança, ele comeu tão pouco. Na verdade, não, certo? Então, assim... É a quantidade certa, né? Isso. Um bebê tem que ser a quantidade certa, né, minha gente? Não tem que exagerar. Ele tem que comer na proporção certa e também de acordo com o que dá, né? Para entrar aqui na barriguinha, o tamanho do estômago, minha gente. Quer comparar com nós, que a gente come que só, né não? Verdade. Muito bom, gente. Muito bom isso aqui, né? Para que as mães, elas tenham, assim, uma noção do que fazer para os filhos, né? Porque, assim, a gente falou da escola, por quê? Porque na escola, às vezes, os filhos gostam de comer besteira em casa e aí a mãe joga, vou botar isso aqui. Que é mais prático, né, na verdade. É mais prático, compra salgadinho, bota biscoito,
que mais? É suquinho, aquele suquinho de caixa, Que né? a gente realmente não recomenda, E né? aquele suquinho de caixa deve fazer o mal da gota, né? Com certeza. É Cheio o que de corantes. é o que a gente já falou, justamente. Então, É melhor colocar um suco natural, não é verdade? dependendo da idade, relembrando, porque até os 2 anos o ideal é realmente que seja só lá fruta, certo? Que é para a criança começar E a criança desenvolver. que não come fruta, que não gosta de fruta, faz o quê? Tem criança que rejeita, não gosta não, viu? Esse é onde entra a horrível problemática isso. das frutas, é porque a gente precisa realmente ver nesse período de introdução alimentar desde os 6 meses. Será que já começou a ser ofertada algum tipo de fruta a partir dos 6 meses? Então, assim, normalmente a criança ela vai ter um padrão de acordo com o que a mãe sempre estava oferecendo a ela. Certo. Então, assim, a criança dizer que eu não gosto de uma uva. Mas será que foi ofertado uma uva antes, certo? Então, o padrão alimentar dessa criança, o ideal é que seja realmente feito saudável, que seja realmente introduzido uma variedade de ofertas. Por exemplo, não tem dias da semana que, toda segunda-feira eu vou ofertar, por exemplo, uma uva. Na verdade, não. Você tem que variar. Se nessa semana, vamos colocar lá, 7 dias. Já comeu isso, aquilo, aí vai trocando, maçã. Então, não fixar dias, porque, hoje é o dia da maçã, hoje é o dia da cenoura no almoço. Na verdade, não. Se vai na feirinha, se tiver tudo variado, dessa mesma forma você vai fazendo a alimentação do seu bebê de acordo com o que você vai encontrar variado lá na feirinha que você frequenta. Muito bom. Tá aí. Eu falo isso porque o meu menino, ele não gosta de banana. Desde quando bebê. Ele não gostava de banana e ele não gosta de banana, engraçado, né? Só que banana é tão bom, eu adoro banana, amo. Só que provavelmente ao decorrer dos tempos ele vai consumir depois de grande, né? de diferentes formas. Às vezes é pelo aspecto, às vezes quando a criança toca, ela não gosta meio daquele aspecto sensorial daquilo. É molengo, né? Isso. Enfim, não, quem come banana é macaco. Quem come banana é macaco. Eu disse, então aqui tem um monte aqui em casa, viu, meu filho? Porque eu tenho macaquinho que tem aqui em casa que gosta, né? Porque, minha gente, é muito bom, é saudável, fruta é muito saudável. Eu amo todas as frutas, eu não tenho nenhuma fruta que eu não goste, que eu goste mais. Acho super saudável, tem nutrientes, tem vitaminas, tem de tudo, né? Isso. Eu quero agradecer aqui a sua participação, por ter vindo aqui falar com a gente, né? Deixar aí algumas dicas, né, para as mães que estão nos assistindo. Então, obrigada mesmo, viu, por sua participação. Eu que agradeço e muito obrigado. Bom final de semana para todos vocês. Tá aí, gente. Quem quiser, segue ele aí no Instagram, tá? O Instagram dele aí é Nutri Pedro, não é isso? Pedro SL. Isso mesmo, ó. Obrigada, Pedrinho. Mas olha, gente, os parabéns de hoje vão